Muito bem, muito bem, muito bem. Primeiro ano, aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio. Estamos no volume 3. Para quem não se recorda, a semana 1 tratou sobre recursos naturais. Quem não assistiu a minha aula de explicação, uma sugestão é que assista. Nela eu trabalho conceitos importantes. Vai aparecer um card aqui na parte superior do vídeo, clica lá, se você não assistiu. Mas bora lá que agora é hora de correção. Questão número 1, observe o mapa. No mapa nós temos representados dois sistemas aquíferos. Um deles 100% brasileiro, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, também chamado de Sistema Aquífero Alter do Chão, e o Sistema Aquífero Guarani, que não é 100% brasileiro. O Sistema Aquífero Grande Amazônia tem um volume maior, tá, gente, de água do que o Sistema Aquífero Guarani, beleza? Conjunto de formações geológicas que podem armazenar águas subterrâneas são chamadas de aquífero. O conceito de aquífero a gente viu na aula de explicação. Observe o mapa acima e descreva, fale, disserte, escreva, né? Sobre a importância dos aquíferos para o território brasileiro. Gente, de modo geral, sem falar especificamente do Brasil, mas de modo geral, os aquíferos são responsáveis pela absorção da água da chuva e por isso são grandes reservatórios de águas subterrâneas. No caso do Brasil, em especial, o aquífero Guarani e o aquífero Grande Amazônia se mostram como uma alternativa viável e confiável para abastecer e suprir a necessidade da população por água. Veja a relevância e a importância. Pessoal, vocês viram que a apostila não deixou espaço de resposta, então eu vou acrescentar o famoso balãozinho e vou fazer a resposta com vocês aqui. Então, vamos lá? Então, os aquíferos são responsáveis pela absorção da água da chuva. Gente, vai ficar tudo em caixa alta, tá? Porque eu esqueci que estava em caixa alta. Então, os aquíferos são responsáveis pela absorção da água da chuva e por isso são grandes reservatórios de águas subterrâneas. Certo? Para o Brasil, os aquíferos apresentados se mostram como uma alternativa viável e confiável para abastecer e suprir a necessidade da população por água. Então, vamos ver como é que ficou o gabarito, pessoal. Os aquíferos são responsáveis pela absorção da água da chuva e, por isso, são grandes reservatórios de águas subterrâneas. Para o Brasil, os aquíferos apresentados se mostram como uma alternativa viável e confiável para abastecer e suprir a necessidade da população por água. Número 1, corrigido, ok? Joia, joia, joia. Número 2, leia o trecho abaixo. Cidadania ribeirinha muda a rotina dos moradores do norte de Minas. Curso sobre educação ambiental na agricultura familiar movimenta comunidades ribeirinhas do São Francisco. O que são populações ribeirinhas? Cite os principais problemas socioambientais vivenciados por essa população. São duas perguntas, então nós teremos que dar duas respostas. Gente, população ribeirinha não é só quem mora ao lado do rio, não, tá? População ribeirinha são aqueles habitantes tradicionais
das margens do rio. Eles são dependentes das águas para ir e vir e extrair alimentos. Para eles, os rios são o cerne de suas vidas, o centro de suas vidas, tá bom? Que problemas ambientais eles encontram? Contaminação da água, do solo e, consequentemente, contaminação dos seus alimentos, além, é claro, da alteração dos seus hábitos de vida. Vamos lá, então? Sem espaço para resposta, nós vamos escrever na forma de balãozinho. Vamos lá? Então, são os habitantes tradicionais das margens dos rios. Os tradicionais, tá? Dependem das águas para ir e vir e extrair alimentos. Para eles, os rios são, portanto, o cerne de suas vidas, o centro de suas vidas. Como problemas socioambientais estão sujeitos à contaminação da água e do solo, do solo e, consequentemente, dos seus alimentos. Além de sofrerem a alteração dos seus hábitos de vida. Vamos ver como é que ficou então esse gabarito? São os habitantes tradicionais das margens dos rios, dependem das águas para ir e vir e extrair alimentos. Para eles, os rios são, portanto, o cerne de suas vidas. Como problemas socioambientais estão sujeitos à contaminação da água, do solo e, consequentemente, dos seus alimentos, além de sofrerem a alteração dos seus hábitos de vida. Certo, pessoal? Então, gabarito, fechou. Número 3 e 4. As cicatrizes profundas ainda estão abertas na geografia, no rio, nas pessoas e no meio ambiente, disse a ONG após coletar amostras de água em 21 pontos nas bacias dos rios Paraopeba e do Alto São Francisco. Esse trecho está se referindo ao rompimento da barragem de rejeitos da mineração da empresa Vale, que ocorreu em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019, tá bom? Número 3. Os efeitos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho geraram intensas consequências socioambientais. Redija um parágrafo explicando tais consequências. Pessoal, eu vou fazer a redação desse parágrafo aqui embaixo, tá? Não dá pra gente escrever um parágrafo com uma linha. Então, eu vou fazer essa redação aqui na parte de baixo, ok? Então, vamos lá. Esse é o número 3. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, controlada pela mineradora Vale S.A., ocorreu em 25 de janeiro de 2019, no município mineiro de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de um dos maiores desastres socioambientais da história brasileira. Esse crime
ambiental levou mais de 250 pessoas à morte, em sua maioria trabalhadores da mineradora. Os danos ambientais incluem a contaminação das nascentes e afluentes do rio Paraopebas, além da alteração do habitat natural de muitas espécies. Pessoal, preparados para ver esse gabarito? Olha, é importante que em um parágrafo você seja capaz de introduzir, desenvolver e concluir, mesmo que seja apenas um parágrafo. Então, a introdução. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, controlada pela mineradora Vale, ocorreu em 25 de janeiro de 2019 no município mineiro de Brumadinho. Ok. Desenvolvimento. Trata-se de um dos maiores desastres socioambientais da história brasileira. Esse crime ambiental levou mais de 250 pessoas à morte, em sua maioria trabalhadores da mineradora. Conclusão. Os danos ambientais incluem a contaminação das nascentes e afluentes do rio Paraopebas, além da alteração do habitat natural de muitas espécies. Viram que eu usei a expressão crime ambiental? Crime ambiental porque poderia ter sido evitado se a empresa tivesse feito o monitoramento adequado da barragem, tá? Então, vamos agora ao número 4. Cite algumas medidas que, na sua opinião, são essenciais para minimizar os prejuízos às populações ribeirinhas. Então, como manter as populações ribeirinhas sobrevivendo? É preciso valorizar a cultura tradicional, né, gente? É preciso fomentar financeiramente a pesca artesanal, que é a principal atividade que essas comunidades desempenham. Cabe aos governantes criar políticas públicas de preservação do meio ambiente, do ambiente nativo dessas populações, como, por exemplo, criar unidades de proteção ambiental, certo? Então, vou colocar essa na forma de balãozinho, que essa dá para fazer na forma de balãozinho, certo? Então, vamos lá. É preciso valorizar as culturas tradicionais, fomentando financeiramente a pesca artesanal. Além disso, cabe aos governos criar políticas públicas para a preservação do ambiente nativo dessas comunidades. Como a criação das unidades de proteção ambiental. Certo? Vamos ver como é que ficou então o gabarito? Medidas para minimizar os impactos das populações ribeirinhas. Então vamos lá. É preciso valorizar as culturas tradicionais, uma medida. Fomentando financeiramente a pesca artesanal, outra medida. Além disso, cabe aos governos criar políticas públicas, outra medida, para a preservação do ambiente nativo dessas comunidades, outra medida, como a criação das unidades de proteção ambiental, outra medida. Vamos ao número 5, último exercício. Observe a imagem. Nós temos aqui uma imagem que representa um deslizamento de terra que afetou uma comunidade, gerou perdas materiais e provavelmente também perdas humanas. Okay? A ilustração acima mostra uma realidade causada pelos intensos deslizamentos. Em sua região, quais foram os impactos decorrentes
das intensas chuvas e deslizamentos ocorridos no início deste ano, no início de 2020. Pessoal falando aqui da nossa realidade, da realidade de nós, pontinovenses. Então, o que nós vivenciamos? Nós vivenciamos a cheia do Rio Piranga. Né? Não foi uma das piores cheias que nós já vivemos, mas houve uma cheia. Ela levou ao alagamento de alguns pontos da nossa cidade. Né? Com isso, moradores tiveram casas atingidas e perderam bens materiais. Além disso, muitos comerciantes foram impactados, tiveram que fechar as suas portas e dessa forma deixaram de lucrar e o comércio também sofreu uma queda brusca devido a isso, ok? Cada um tem uma realidade, essa é a nossa. Então vamos lá. A cheia do Rio Piranga levou ao alagamento de alguns pontos da nossa cidade. Com isso, moradores tiveram suas casas atingidas e houve perdas materiais. Além disso, os comerciantes da parte baixa do município foram muito impactados, pois ficaram com as portas fechadas e, dessa forma, deixaram de lucrar. Então, vamos ver como ficou aqui? Essa é a questão número 5. A cheia do Rio Piranga levou ao alagamento de alguns pontos da nossa cidade. Com isso, moradores tiveram suas casas atingidas e houve perdas materiais. Além disso, os comerciantes da parte baixa do município foram muito impactados, pois ficaram com as portas fechadas e dessa forma deixaram de lucrar. Queridos, queridas, um beijo no coração de cada um de vocês. Nos vemos, nos falamos na semana 2 com a explicação. Ok? Beijo, beijo, tchau, tchau.